Deus abençoe, pastor, sua família e seu ministério e a todos os ouvintes da Rádio Paz e Luz. Deus te ilumine, Cacilda. Você fala diretamente da Espanha, né? E eu quero mandar um abraço bem apertado, né, em sua filha Yolanda, o seu genro e o seu netinho Arão, em nome de Jesus, o Arão grandão, bem grandão. Deus abençoe o Arão. E também a sua mamãe, a dona Eugênia. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Amém. Amém. Aí que horas são, Cacilda? Aqui são 17 horas e 5 minutos. 5 horas da tarde e 5 minutos, né? Sim. E aí? Aqui são 1 e 5. 1 da tarde, 13 horas, né? E diferença de 4 horas, né? Diferença de 4 horas mais ou menos. Diferença de 4 horas, né? Diferença de 4. Sim, justamente. Ô Cacilda Alfândega, tem algum texto da Bíblia pra gente ler hoje e nos alimentar? E meditar, né? Sim, pastor, eu tenho. Estamos aqui em um culto, né, Cacilda? Amém. Sim, pastor, eu tenho aqui uma palavrinha que se encontra em Isaías 59. Livro de Isaías 59. Deixa eu abrir aqui, peraí, tenha calma. Muita paciência nessa hora. Isaías 59. Sim, 59. Ok. Manda fogo aí. Posso ler, pastor? Pode ler, Cacilda Alfândega. Pois diz assim a palavra de Deus: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente. A vossa língua pronuncia perversidade. Quer continue, pastor? Continue. Pode continuar. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem telas de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para vesti-los, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para o inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Pelo que o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas. Pelo resplandor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, com
os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo e ele não aparece, pela salvação e está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar e mentir contra o Senhor e o retirarmos do nosso Deus, ou falar de opressão e rebelião, o conceber e expectorar do coração palavras de falsidade. Pelo que atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor o viu e pareceu mal aos seus olhos que não houve justiça. Vou ler todo o capítulo, pastor. Ok. Está no 16, eu estou acompanhando aqui. Sim, e viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Porque se revestiu de justiça como de uma couraça e pôs o elmo da salvação na sua cabeça e tomou vestidos de vingança por vestidura e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição, furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele e a sua bandeira. E virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém, amém. Que texto, né? É lindo. Aí, Cacilda, está nos dizendo o seguinte, que o homem é afastado de Deus pelos seus pecados, ou seja, ele estava falando que Israel estava afastado de Deus, que tinha optado pelo erro, pela falsidade, né? Então ele chega até a dizer que eles chegavam a chocar ovos de basilisco. A basilisco é uma serpente, é a mãe de todas as serpentes, né? A mais braba. E aí ele chega a dizer: a mão do Senhor, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. A iniquidade faz separação, né? Então não adianta a pessoa clamar a Deus e viver uma vida errada, né, Cacilda Fândega? Sim, sim, pastor. Temos que procurar nos corrigir, né? Quer dizer, as transgressões ou as nossas falhas fazem com que a nossa oração não chegue a Deus. É isso que quer dizer, né? É verdade. É como se o pecado fosse
uma interferência na transmissão entre Deus e a gente, né? Aquele rádio que Sim, tem porque ele é aqueles santo, rádios, né, que ele tem é interferência. santo, e nós... Não tem aqueles rádios, né, que tem interferência. Então, o pecado ele separa o homem de Deus. Isso a gente pode ter visto na cruz, quando Jesus Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? É que o nosso pecado estava sobre ele, né? Assim, que estava a impedir, né? Estava impedindo a comunicação, né, entre Deus e os homens, né? Então, para nós vivermos uma vida em perfeita comunhão e comunicação com Deus, temos que nos afastar do pecado, né? Sim. E como é que o homem ele corrige o seu pecado e afasta-se do mal? Diz a Bíblia, né? O jovem, como é que o jovem conservará puro o seu caminho? O jovem conservará puro o seu caminho observando a palavra de Deus. Palavra, estando em contato com Deus. Observar a palavra de Deus, e aquilo que a palavra de Deus diz que é errado, aquilo que a palavra de Deus diz que é certo, né? Deve haver no nosso coração uma nítida intenção de obedecer a Deus. E de não criar desculpa, mas de obedecer ao Senhor, sabendo que a obediência gera comunhão, né? Gera comunhão, é isso. Gera comunhão com Deus. Mas pode falar o que você entendeu desse texto, Cacilda Alfândega? Não, agora neste caso eu estou a lembrar que às vezes quando eu ligo para o pastor, há diferenças, às vezes as linhas, quer dizer, eu não entendo o que o pastor diz, o pastor às vezes não entende o que eu digo, então, quer dizer, é igual. Quer dizer, a nossa comunhão com Deus depende do nosso comportamento. Se nós estamos bem com Deus, aquilo é como ter uma linha livre, a nossa oração vai direitinho a Deus. E quando estamos são linhas mal... cruzadas, né? Sim, quando nós estamos mal, então as linhas se cruzam e a interferência, e a oração nem sequer chega a Deus, porque existe essa interferência que um mal que nos abrange, um mal que temos. Às vezes nós mesmos perdemos aquela vontade de orar, ou oramos sem forças porque sabemos que temos algo que vai impedir que a nossa oração chegue a Deus. Agora que o pastor está a dizer isso, eu estou-me a lembrar de todas dessas coisas que acontecem nas linhas, que vem a dar o mesmo da nossa comunicação com Deus. Interessante demais isso aí. Às vezes as linhas se cruzam, a gente fica: alô, Cacilda, falei, eu tô falando, tá ouvindo não, tô não. Sim. Eu me lembro, Cacilda, de um jogo de futebol. E eu não entendo. Às vezes não entendo nem o que o pastor está a dizer, nem o pastor me entende, porque a linha não está bem. Então nós também, se estamos mal de coração, ou temos algum problema, ou sentimos culpados, então a nossa oração é chegar a Deus também. Há interferências. É a interferência do mal. Olha bem, uma certa vez estava no jogo de futebol e o time estava ganhando, o seu técnico estava organizando e a turma jogando, e o técnico: pela direita, pela esquerda, Luiz, chuta a bola, Luiz, passa a bola, Antônio, chuta. E o adversário percebeu que aquele técnico estava gritando lá na ponta do campo, estava orientando bem o seu time. Então, quando foi no segundo tempo, a técnica foi: quando ele falar, todo mundo ia falar. Então o técnico ficava dizendo: Luiz, aí aparecia um bocado de gente: João, Maria, Antônio, não. Aí o técnico dizia: direita, para direita. Aí os caras diziam: para esquerda, né? E aí atrapalharam o time, né? Atrapalharam o time
Porque o técnico dizia direita, o cara esquerda, é esquerda. E o cara ficava dizendo, gente, é direita ou esquerda? Né? Sim. E, ou seja, Sim. E atrapalhava tudo. gerava interferência, né? Gerava interferência. Sim. Então, às vezes acontece isso na vida da gente. O inimigo quer gerar interferência, ele quer gerar falta de comunicação, não somente com Deus, mas entre nós, seres humanos, né? Porque sabendo que Sim. se a pessoa não compreende bem o assunto, se ele não entende bem a mensagem, ele pode fazer errado, né? Sim. Mesmo entre famílias, pastor, isso acontece. A pessoa diz uma coisa, a outra diz outra, mas não se entendem. Parece, é incrível, parece que algo faz com que impeça esse entendimento entre as pessoas. Eu acompanhei um rapaz, e esse rapaz, ele queria servir a Deus de coração. Então ele foi para várias igrejas. Aí cada igreja dizia uma coisa. Sim. Chegava numa igreja, a igreja, não, você não pode raspar a barba, porque raspar a barba é pecado. Aí ele ficava barbudo. A outro dizia, não pode fazer isso, a outro pode fazer aquilo. E sabe onde ele acabou, a Cacilda Fana? Ele acabou no hospital psiquiátrico. Ele tentou agradar. Porque quis escutar a todos. Quis escutar a todos. Então, ele ia para a igreja adventista e ficava guardando um sábado. Aí ele ia para Cristão do Brasil e ficava usando véu, né, e beijando os homens. Aí ia para a Assembleia de Deus, aí ia pra... Cada um tinha uma cultura, um costume, e ele queria agradar mesmo, ele queria saber qual era a igreja verdadeira, e ele acabou no hospital psiquiátrico por quase um ano. Naquela época, antigamente se internava, hoje não se interna mais, né? Era um depósito de gente, né? Eu fui visitar várias vezes ele, aí ele ficava, tinha hora que ele ia para uma igreja, tinha hora que ele ia por outra. Aí eu disse para ele, olha, toda igreja tem coisa boa, toda igreja tem sua cultura, seu costume. Mas pastor, fulano tá certo ou é fulano que tá certo? Eu digo, os dois dão certo. E pode, pastor, os dois tá certo? Pode. Mas porque são diferentes, sim. É como os dedos da gente, da mão. Pelo fato de um dedo ser maior, outro menor, deixa de ser da mão? Não deixa. Então, não. É ruim que se fosse os dedos tudo do tamanho só, ia ser ruim para você pegar um negócio, né? Para você fechar a mão. Sim. Não ia dar para fechar. Então, os dedos da mão são diferentes, mas tudo é da mesma mão. Então, mesmo assim, são os homens. Cada um tem suas organizações, seus conceitos, mas todos são de Deus. E aí ele ficou muito nervoso, porque ele queria a certeza da verdade absoluta. Aí eu cheguei para ele e disse, se a verdade foi fragmentada, um pedaço está com fulano, outro pedaço está com cicrano. Aí ele ficava pensando. Eu digo, olha, pastor, as igrejas são feitas pelo... Sim, pode continuar. Pode continuar. Não, estava dizendo que o pastor é humano. Pastor, igreja. Cada igreja tem seu costume, sua cultura, né? Uma hora de joelho, outra hora em pé, né? E nós somos humanos, costumamos sempre criticar uns os outros. Eu acho que se eu criticar fulano, eu sou melhor do que fulano. Mas na verdade, nós somos humanos. Mas para obedecer Jesus Cristo, você tem que obedecer de coração, né? E cada igreja tem seu costume, né? Sim. Nós temos que seguir o nosso coração e ver o que é bom e o que é mal, né? É verdade. Então, interferências. Hoje também existe muita interferência. Por exemplo, antigamente a falta de conhecimento era um problema. Hoje é o excesso de conhecimento. Hoje todo mundo fala de uma coisa, às vezes até sem saber, né? Do assunto. Sim. Então hoje é muita confusão na cabeça, muita interferência nos jovens. Nós encontramos hoje muita interferência na vida dos jovens, né? Chegou uma mulher para mim, aí disse, olha pastor, a pessoa nasce sem sexo. Aí depois que ele cresce, ele decide qual sexo que ele quer. Essa mulher era doutora em psicologia. Aí eu disse, dona bichinha, eu sei que a senhora é doutora, mas a gente já nasce homem, já nasce mulher. A gente já nasce com a genitália definida.
né? Não, mas você não sabe se você é homem. Eu digo, eu sei que eu sou homem. Aí eu fiquei pensando, quando eu conversei com ela, eu já era adulto. Imagina um jovenzinho conversando com uma mulher dessa, né? Você não sabe se você é homem, você não sabe se você é mulher. Sim. É claro que eu sei que eu sou homem, é claro que a mulher sabe que é mulher. Né? Então, são tanta interferência na família, no lar, né? Sites poderosos, sites com bilhões de seguidores. E aí o cara chega e diz, olha, se assuma e tal. E o cara fica ouvindo muita interferência, muita interferência. Sabendo disso, nós temos que ficar com Jesus. Temos que conhecer a voz do lobo e conhecer a voz de Jesus. Porque às vezes são muitas vozes, né, Cacilda? Sim, e temos que saber reconhecer a do nosso pastor, né? Vamos numerar aqui algumas vozes. Por exemplo, a voz do lobo, a voz de Deus, a voz da carne, a voz da emoção, que muitas vezes a pessoa faz algo por emoção. Sim. E está totalmente errado. Às vezes a emoção é tão forte que a pessoa faz uma besteira, depois o cabo olha e diz, que besteira eu fiz. Mas foi a emoção do momento, né? Sim. Mas a única voz que nos dá segurança é a voz de Deus, né, Cacilda Fândega? Amém. Realmente, pastor, há momentos que temos tantas vozes. Uma diz, faz isto, outra diz, faz aquilo, outra faz aquilo. E ficamos tão confusos, tão abananados, que não sabemos o que escolher, o que fazer, porque realmente estamos indecisos, né? É verdade. E essa luta acontece até dentro de nós mesmos. Eu acho que principalmente dentro de nós, Cacilda, que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, que o Espírito se opõe à carne e a carne se opõe ao Espírito, e vocês não ficam sabendo o que vocês querem, para que não saibais o que fazer. A carne diz uma coisa, o Espírito diz outra, a emoção diz outra. A quem obedecer? Né, Cacilda Fândega? Sim, pastor, é como aquelas pessoas que estão sempre a pedir opinião. Pedem, chegam no pastor, olha, pastor, aconteceu-me isto, o que é que eu faço? Hoje vai a um amigo, olha, amigo, aconteceu-me isto, o que é que eu faço? Vai a outro, o que é que eu faço? Chega a um ponto, as opiniões são tantas que chocam e a pessoa fica sem saber o que fazer. No fim, acaba por atender o seu próprio coração bem. Acaba por vencer a sua própria voz. Eu vou fazer isto e ponto. Eu, quando era bem jovenzinho, 17 anos, eu tive uma paquera na igreja, né? Como eu viajava muito, às vezes eu viajava, aí quando voltava já não dava mais um namoro, não colava bem. E eu arrumei uma paquera na igreja, doidinho por ela. Quando eu voltei, ela conversando comigo, ela disse, olha, Joilson, eu falei com o presbítero fulano sobre você. Eu digo, amém. O que é que ele disse? Ele disse que é uma coisa legal. Aí eu também falei com o pastor. Sim, o que o pastor falou? Que você é muito novo e eu também. Ah, eu falei com a pastora, a esposa do pastor. Aí ela disse que é um casal muito legal. Ah, sim, eu também falei com minha mãe. Ah, falou com sua mãe, foi? O que sua mãe disse? Que eu não estou no tempo de namorar. Ah, eu falei com meu pai também. Aí eu digo, gente, só foi pra falar com um cachorro. Aí no final, eu cheguei, eu disse, e você? O que você acha? Ele disse, eu não sei o que eu acho. Eu disse, mas depois de você ouvir tanta gente, eu acho que ela não sabe o que é, porque ela ouviu tanta gente, cada um tem uma opinião, né? Cada um tem sua opinião. Cada um tem sua opinião. Fulano disse, você é muito nova. Outro disse, Joilson viaja demais. Ele não quer namorar, não. Aí outro disse uma coisa, outro disse outra. Aí a pessoa ficou doida, sem saber o que fazer, né? E isso é em tudo. E às vezes nós caímos nessa falha, porque eu me lembro que eu disse, não, eu vou colocar uma marmita de fazer comida, aí vou vender, e o dinheiro que entrar eu vou construindo aqui a igreja, a casa, tudo direitinho. Aí eu falei com a irmã, eu vou colocar uma marmita para construir a igreja,
você quer trabalhar para mim como cozinheira? Elas, quero não. Aí ela mesmo, depois de uma semana, ela mesmo colocou a marmita dela, sabe? Aí eu falei com a vizinha, olha, eu tô aqui fazendo, eu vou fazer um negócio aqui de vender comida. Aí eu aproveito, eu dou sopa pros pobres, vendo comida na semana e ainda construo a igreja. Aí ela pegou, a vizinha pegou e botou. Claro, claro. Botou da cara de pau e ela chegou pra mim e disse, Jesus mandou eu botar um negócio de fazer comida. Aí eu me calei, sabe? Claro. Eu me calei, eu disse, não vou discutir com ninguém não, cada um faça o seu, né? Mas eu achei assim, eu achei que eu dei a dica demais, né? Nesse caso eu dei a dica, né? Sim, não convém, pastor. Se tem algo para fazer, não convém contar às pessoas antes de realizar, porque a pessoa rouba umas ideias. Há pessoas que só passam a vida a roubar ideias. Você explica a alguém, olha, vou abrir um negócio, fazer assim, assim, assim. Ele diz, afinal, e se calhar você não tem dinheiro suficiente nesse momento, você não abre o negócio e a outra pessoa tem o dinheiro, aproveita a ideia e faz aquilo o que você disse a ela. Ainda diz assim, que foi Jesus que mandou, né? Sim. Ai, olha, Jesus mandou eu abrir esse negócio aqui. Eu digo que foi, tá certo. Tá bom, o que eu posso dizer, né? Porque tem gente, é o seguinte, tem umas vozes na cabeça da gente que fala, aí tem gente que pensa que é Jesus, né? Jesus mandou eu comer feijoada. Sim. Agora Jesus mandou eu namorar com fulano. Agora Jesus tal. É como se Jesus estivesse dentro da cabeça dele. Vai, toma banho. Agora não, usa esse sabonete, não, usa esse outro. Tal. É a voz da própria consciência que às vezes a pessoa confunde e diz que é Jesus, né? E ainda diz que, olha, Jesus mandou o Wilson dar-me essa ideia de abrir um negócio. Não, levantaram oração, dizendo que eu estava com inveja. Se a ideia era minha, como é que eu ia ter inveja da minha própria ideia? Aí pronto. Ou seja, e tem gente que chegaram para mim, pastor, você vai construir o que aqui? Eu digo, não, então vou fazer um tipo assim, seminário, igreja, essas coisas. Essa pessoa foi também vizinho e colocou a igreja vizinha, né? Aí chegou para mim e disse, olha, tá na lei que não pode existir igreja com menos de 400 metros uma da outra. Aí eu disse, pois bem, então você deve sair, que a minha foi primeiro. Né? Mas ele abriu logo, botou logo porta. Então contar aos outros, às vezes é dar a dica, né, Cacilda? É dar dica, abrir caminho para outras pessoas, Rapaz, o mundo é tão cheio de coisas, né, Cacilda, que às vezes a gente se perde em meio a muitas informações e a interferência na comunicação, né? E isso, a comunicação é importantíssima. A primeira coisa que uma pessoa que não gosta de outro ou passou a não gostar faz é deixar de falar, né? Ou seja, assim que uma pessoa está com raiva de outra, ela já não conversa, mesmo que ela more na mesma casa. Na mesma casa, isso. Ou seja, o outro não aceita a ideia do outro, então já se intriga, já não fala, não dá bom dia, não quer conversa. Ou seja, o inimigo sabe que não houve comunicação, não há amizade. Às vezes por uma besteira, pastor, por uma coisinha tão pequenina que falando as pessoas haviam de entrarem de acordo, mas por uma coisinha sem pé nem cabeça, as pessoas deixam de falar, deixam de comunicar, e um dia quando comunicam dizem, olha, por uma besteira nós deixamos de falar tanto tempo. Ou seja, às vezes por uma fofoca, um fuxico, uma conversa, alguém falou alguma besteira, ou disseram que a pessoa falou, e isso faz com que a pessoa se intrigue, não fale mais. Então, o maior sinal de inimizade é quando há uma falta de comunicação. E o maior sinal de amizade é quando há comunicação. Por exemplo, você está conversando comigo. Há comunicação. Você está conversando comigo da Espanha. Às vezes eu converso com Holanda, da Suíça. E a gente bate papo, conversa, como se você tivesse vindo aqui na minha casa e comido aqui, almoçado. Mas um dia você vem, em nome de Jesus.
Um dia você vem aqui. Pastor? Um dia você vem aqui Claro que sim, pastor. na minha casa comer uma buchada. Pode contar, pastor. É. Mas a amizade é assim. Então, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo veio a esse mundo para desfazer a inimizade entre Deus e os homens, ou seja, para gerar comunicação. Cristo veio para gerar comunicação. Então, você fale com Jesus, converse com Ele. É mais proveitoso do que você falar com os outros. Né? Pastor, É. ele veio gerar comunicação e é por isso que o pastor está comunicado com 22 países. É verdade. Isso aí é uma maravilha, né? Poder conversar para É 22 uma países. realidade, pastor. E isso é maravilhoso. Amém. Isso é maravilhoso. Amém. A comunicação é maravilhosa. Amém. A, Glória a Deus. a inimizade, ela gera esses fatores. Corte de comunicação de imediato. E depois se estranha. A pessoa se estranha, né, um com o outro. Que o Espírito de Deus gere amizade entre nós, entre todos nós. Que o Espírito de Deus faça o que Jesus Cristo veio a este mundo para desfazer a inimizade entre o homem e Deus. Essa falta de comunicação que existia. Agora, você, aonde você estiver, Cacilda, você pode falar com Jesus. Que maravilha, né? Amém, amém. E como o nosso Deus é vivo, Cacilda Alfândega, ele vai ouvir. Se ele não atender na hora, ele com o tempo atenderá, Cacilda. Sim, às vezes está ocupado, né, pastor? Eu tenho tanta gente para escutar. A comunicação é importante. Você sabia que a sua vida depende da comunicação? Por exemplo, você sabia que os seus órgãos são muito distantes um do outro. Ou seja, o seu pé, ele está a mais de 1,5 metro da sua cabeça. E essa comunicação, ela é feita de duas formas. Uma elétrica, que são os nervos, e a outra é o sangue. O sangue comunica os órgãos, gera comunicação entre os órgãos. O fígado se comunica com os rins, que se comunica com as tripas da barriga, que se comunica com o coração, tudo através do sangue. Está tudo interligado. Tudo interligado. A tireoide solta o líquidozinho que vai bater na ponta do pé dentro de 3 segundos. Então, a tireoide se comunica com o dedo do pé através do sangue. E o cérebro se comunica também através do sangue. Então, quando não há sangue, não há comunicação. Sim, pastor, imagina quando a gente leva um golpezinho com quando levamos uma pedrada assim na rua, caminhando, estamos descalços e tropeçamos com uma pedra e o corpo todo reage, sentimos uma dor até a ponta do cabelo. É verdade, viu? Tem algumas dores, meu amigo, que dá vontade até de ir no banheiro. Que a dor é tão grande. Eu vou lhe dizer uma, que é torcer o tornozelo. Eu não sei se você nunca torceu, mas é uma dor tão grande, que dá vontade do cara ir no banheiro correndo. É quando o cara torce o tornozelo, assim, o pé vai para um lado, né, e dá aquela torção de lado. Mas é uma dor, Cacilda, uma dor fila da mãe. E aí, tudo isso é comunicado por nervos e pelo sangue. Né? Nervos e pelo sangue, então nós somos vivos graças à comunicação. Porque se não houvesse comunicação entre os órgãos, não havia harmonia, não havia entendimento. Amém. Imagina se os rins não se comunicassem, como é que o fígado ia sobreviver? E se o fígado não se comunicasse, como é que os rins iam sobreviver? Então, até uma família, o casamento acaba quando para de haver uma comunicação. O marido não quer saber o que a mulher quer dizer e a mulher também não quer ouvir o que o homem quer dizer. Pronto, acabou o casamento aí. Né? Sim, claro, porque não há comunicação, não há ligação de nada. Então temos que prezar uma boa comunicação entre nós, porque somos o corpo de Cristo. Esse programa do domingo, Cacilda Alfândega, por que o pastor Joilson não faz esse programa do domingo sozinho? Porque eu acho que tem que haver comunicação. Deus usa
no culto, assim como é um culto online, Deus usa Online. Cacilda, Deus usa as demais irmãs, Deus usa uma pessoa, usa outra, diz uma coisa que você não sabia, puxa um assunto, e nessa comunicação há Deus. Por isso que Amém. Jesus falou, Graças a Deus. onde tiver Vai dois ou três, aprendemos. onde tiver 2 ou 3 em meu nome, estarei no meio. Por que Jesus Cristo não disse, onde tiver um? Jesus Cristo falou, onde tiver 2 ou 3. Ele podia dizer, onde tiver um, eu estou no meio. Não. Reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, quando a gente se comunica e fala de Deus, a Bíblia diz em Provérbio que é como se fosse um facão afiando outro facão. O outro se afia. Facão. Um ao outro se afia. Então, eu sei de algo importante espiritualmente, você também sabe. E nessa comunicação entre nós, nasce a revelação de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Amém, amém, amém. Agora, devemos ter cuidado com as comunicações falsas. Por exemplo, eu fui chamado numa casa onde tinha uma mulher anorexa. Sabe o que é anorexia? Sim, pastor. Ela não queria comer e se achava gorda. Ela se achava um monstro de gorda, né? E aí eu fui convencer para ela, não é assim não. Existe a gordura mórbida, mas você tem uma barriguinha, um culote. Isso fica até bom, isso é até bonito. Não, pastor, tal, e é cadavérica a menina sem comer, e a mãe com medo dela ficar doida porque não estava se alimentando, né? Então, por que ela assistiu uma entrevista, botou na cabeça que a mulher tem que ser magra? Ela virou uma tábua. Alô, Cacilda? Sim, pastor. Então, é o seguinte, ela entendeu errado, entendeu uma comunicação errada e aplicou na vida dela e estava sofrendo muito, né? E daqui que a gente vinha convencer ela que aquilo está errado, o tempo passa tão rápido, viu, Cacilda? Não é assim bem não. E a mulher lá ligada. Então, você obedeça a Jesus Cristo, busque as informações de Deus. Agora tenha cuidado com muitas informações. Não, você se perde, você não consegue tomar as decisões. Não é verdade, Cacilda? Sim, pastor. É isso mesmo, pastor. Que Deus abençoe nossa comunicação. Olá. A comunicação entre a mãe e a filha. A comunicação entre... Uma chamada, né, pastor? Oi, tem alguém chamando. Aí tá atrapalhando. Mas eu já desliguei aqui. Então que Deus abençoe a comunicação entre a família, entre a mãe e a filha, entre o marido e a esposa, né? Entre nós e as situações. Que Deus, em nome de Jesus, ilumine e abençoe a nossa comunicação, né, Cacilda Fândega? Amém, amém, amém. Então vamos orar ao Senhor Jesus Cristo. Em toda a comunicação. Vamos orar ao Senhor Jesus Cristo, Cacilda. Vamos pedir a Deus que ilumine os nossos caminhos. Você quer orar aquele Pai Nosso abençoado? Sim, pastor, não quer cantar um hino? Sim, tem algum hino aí pra gente cantar? Hoje a dona não cantou. Tem algum hino aí pra gente cantar, Cacilda? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Rádio Paz e Luz, Rádio da Libertação. Deixa eu tirar da linha. Porque tem uma pessoa ligando. Acho que ela não tá assistindo a rádio. Aí tá insistindo, né? Então vamos tirar para deixar a Cacilda cantar um hino abençoado. Alô, Cacilda? Sim, pastor. Pronto. Está havendo interferência, alguma chamada aí a querer entrar? Mas já tirei já. Agora você pode cantar tranquila. Qual é o hino que você quer cantar, Cacilda? Não me dê responsabilidade. Vamos cantar, pastor. E é responsabilidade? Como é o nome? A responsabilidade é nossa. E canta aí pra gente ouvir, Cacilda.
Não, o hino é 123, Cristo voltará. Ah, Cristo voltará, 123, deixa eu ver aqui. Cristo voltará. Deixa eu ver se eu me lembro dele. O livro Cristo voltará é da harpa cristã, é? Sim. Harpa cristã 123, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Mas vamos cantar juntos, né, pastor? Eu não conheço assim, não. Um dia Cristo voltará. Ao acender, Eu conheço o Prometeu, do modo que subiu virá. Há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito em breve, sim, Jesus virá. É isso aí? Muito breve, sim, Jesus virá. Alegro verá teu povo, velando, todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Legal! Conhece, pastor? Mais ou menos. Mas vamos lá. Começa assim. Vamos dia, lá, então. Cristo. Vai lá, vou lhe acompanhando. Um dia Cristo voltará. Ao ascender o Prometeu, do modo que subiu virá, a de ver o Rei Jesus, o povo seu. Lindo. Muito em breve, sim, Jesus virá. Alegro verá o povo seu. Velando todos, deve sempre estar a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá. Alegro verá seu povo, velando, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. O gozo sem comparação, o dia do meu Salvador, com alma e grande multidão, iremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá. Alegro verá seu povo, velando, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo seja meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem Senhor Jesus. Muito em breve, sim, Jesus virá. Alegre o povo seu, velando todos devem estar, a fim de vê-lo voltar. Vamos repetir essa parte. Muito em breve, sim, Jesus virá. Alegre verá seu povo, velando, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Lindo, né? Lindo. É lindo, é. Olha que hino. Faz tempo que eu cantei esse hino, meu Deus do céu. Tem outro aí pra gente cantar? Outro? É? Espera, pastor, deixa ver. Vamos lá. Deixa ver. Diretamente de Angola, Cabo Verde. Moçambique, pastor.
Cabo Verde é Ana Paula. Diretamente de Moçambique. Ah, ah, era, pastor, deixa-me procurar. Nós cultuamos a Deus nesta manhã e tarde e noite, através da Rádio Paz e Luz, porque Ele é digno. E é bom louvar ao Senhor, aprender com Deus, aprender as suas leis, as suas intenções para conosco. Estamos aqui em um culto a Deus. Aí, Cacilda, já achou, Cacilda Fândega? Sim, já vi. Algo mais que a neve. Ah, isso aí meu pai gostava muito de cantar esse hino. Algo mais que a neve. Qual é o número? É o número 39. 39. Deixa eu ver aqui. Algo mais que a neve. Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Sabe cantar? Se conhece? Vamos cantar. O pastor conhece? Bendito então, seja. Pode ir. Bem, como é que começa? Bem, vamos começar pelo. Bendito seja. Olha. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ele verteu. Eis nesse sangue lavado com roupas que novas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, com profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza, maior pecador, pois que é mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Cacilda Alfândega cantando comigo, ao vivo, aqui na rádio Paz e Luz, na Rádio da Libertação. Amém, Cacilda?
Cacilda Alfândega? Alô? Pastor. Oi. No finalzinho caiu, Sim, olá. mas eu continuei aqui. Sim, pastor, a linha caiu. Amém, Cacilda. Cacilda, vamos Olá. fazer aquela oração do Pai Nosso para encerrar? Sim, Vamos lá? sim, pastor, vamos orar. Vamos. Sim. Que Deus te abençoe todos os teus filhinhos. Em Eu nome de peço, Jesus. Vamos orar um para nós. eu peço a todos que estão ouvindo a Rádio Paz e Luz que abençoe a Cacilda Alfândega. Em nome do Pai, do Filho, a Cacilda Alfândega, Santo de Deus, seja abençoada, Cacilda Alfândega e toda a sua família. Amém, Cacilda? Amém. Deus abençoe o pastor Wilson, sua família, seu ministério e todos os ouvintes da Rádio Paz e Luz. Amém. Agora vamos para o Pai Nosso, né? Sim, vamos. Vamos lá. Ora aí o Pai Nosso, Cacilda. Pai nosso que estás nos céus, Pai Nosso que está santificado nos seja o céus, vosso nome. santificado Venha seja o a vosso nós o nome, vosso reino, venha a nós o vosso reino, assim na terra como seja nos feita a tua céus. vontade, assim na terra como nos O céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Perdoai as assim nossas como nós ofensas, perdoamos a quem nos tem ofendido. assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. mas Que Deus nos livre livrai-nos do mal toda semana. em nome de Jesus. Deus nos livre de todo mal. Amém, Cacilda? Amém. 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 Obrigado, Cacilda, por participar Deus da nossa abençoe, programação, pastor. viu? Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Boa semana. Abençoada seja a mulher de Deus. Boa semana. Tchau. Amém. Tchau, tchau, pastor. Paz e Um abraço. luz. Deus abençoe Arão, Yolanda e todos os seus filhos. Amém. Amém. Aí você acabou de ouvir Cacilda Alfândega diretamente da Espanha, né?